Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta, 8h06, para mais uma live. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Jaqueline, sou professora de Educação Física. Eu sou branca, eu tenho tamanho, estou vestindo uma blusa preta com algumas escritas em branco. Atrás de mim eu tenho uma parede com umas bolinhas. Hoje a gente está aqui para mais uma live e quem vai conversar comigo hoje é o Rafa. O Rafael é atleta do fisiculturismo. Tayane está me avisando que está cortando. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Para variar deve ser a internet, né? Choveu em São Paulo, então vamos ver. Qualquer coisa eu começo de novo. Só fala para mim se melhorou ou se ainda está cortando. E aí, se ainda estiver cortando, qualquer coisa, eu começo outra, fecho essa e começo outra. Não tem problema. Tá cortando ainda? Bom, eu tava falando que hoje quem conversa comigo é o Rafa. O Rafa é atleta do fisiculturismo, então provavelmente é uma modalidade que também não é paralímpica, né? Mas eu não sei se tem alguma coisa para entrar no calendário, alguma coisa assim. Mas vamos lá. E aí vou tentar chamar o Rafa aqui, que o Rafa estava conversando comigo agora há pouco. Vamos ver se ele já consegue falar comigo. Obrigado aí todo mundo que está assistindo. E para quem vai assistir depois e achar o assunto interessante ou perceber que é interessante para algum amigo, para alguma pessoa, encaminhe, a live vai estar gravada. É isso aí. Então, enquanto o Rafa não entra, a gente vai falando aqui qual o objetivo de tudo isso. A gente tem feito lives semanalmente e daí cada semana eu trago um atleta para conversar comigo, né, de modalidades diferentes. E então a gente já falou de bastante coisa, de bastante esporte e eu tenho procurado cada vez mais atletas e modalidades diferentes e coisas bem legais assim para mostrar para vocês. Eu vou deixar só o tema da live aqui fixado. E daí, enquanto eu escrevo, nem sempre é tão fácil ir falando e escrevendo. Pronto. Vamos lá, a gente vai esperar o Rafa entrar. E daí o Rafa vai falar comigo daqui a pouco. A gente falar sobre o fisiculturismo hoje. A gente já trouxe tanto modalidades que estão dentro do calendário paralímpico, como modalidades que não estão, modalidades que estão para entrar. Então, essa é a parte legal. O Rafa me mandou mensagem aqui falando que deu um probleminha na internet dele que ele já está tentando restabelecer. E aí a gente começa essa conversa. Se vocês tiverem algum interesse de alguma modalidade que eu ainda não apresentei, deixa para mim no comentário, que aí eu vou tentar correr atrás de algum atleta para conversar comigo e para mostrar pra gente como é essa possibilidade esportiva. O Rafa acabou de entrar e aí eu vou chamar ele já comigo. Oi, Rafa. E aí, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá ótimo. Rafa, obrigada de ter aceitado o convite de estar aqui conversando comigo um pouquinho, de mostrar
o seu mundo esportivo pra gente, né? A gente não falou nada de fisiculturismo até agora, na verdade, a gente mostra um pouquinho de como que são as rotinas de treino da galera, e daí todo mundo acaba usando a musculação como rotina de treino, né? Mas o fisiculturismo em si, aí é contigo, daí é a apresentação de como que é a modalidade e você me conta um pouquinho. Mas para começar, gostaria de que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você, o que que aconteceu contigo, para você tocar uma cadeira de rodas hoje. Bom, vamos lá. Meu nome é Rafael, eu tenho 30 anos. Eu tive uma lesão medular com 14 anos e o meu diagnóstico é um pouquinho complicado, porque na época eu estava fazendo tratamento de leucemia, porque eu tive leucemia com 11 anos. Aí eu estava terminando o tratamento, eu venci a doença e aí eu parei de andar. Fui parando, fui perdendo o jogo, a perna foi ficando fraca. E o meu diagnóstico demorou muito tempo para sair. Me reviraram tudo, fizeram um monte de exame. E depois de 8 meses, o meu laudo saiu no Sara Kubitschek, daqui de BH. Uhum. Aí saiu o laudo. No meu laudo está escrito exatamente assim: causa da lesão não detectada. Possível causa, xistose. Tá. Então, a minha lesão medular é bem provável que ela tenha sido causada por xistose. Mas não deram certeza porque não conseguiram fazer um exame 100%, entendeu? Uhum. Aí eu tive a lesão com 14, eu comecei a fazer musculação com 20. Né? Tá. A intenção da musculação não era fisiculturismo, não era ficar forte, não era estética. A minha intenção na musculação era ter condicionamento físico para tocar a cadeira, porque eu gosto de fazer tudo sozinho, tudo, eu faço Uhum. tudo sozinho. E me ajudou bastante, a musculação me ajudou bastante a ter mais independência. Eu sou bem ativo, eu consigo fazer tudo. A minha lesão não é das mais graves, é T11, T12 parcial, não é uma lesão completa. Tá. E em 2014 eu competi pela primeira vez. Porque eu tive muito sucesso na musculação, eu me adaptei muito fácil, eu já gostava, eu sempre pratiquei esporte desde novo. Uhum. Inclusive foi indicação de psicólogo, porque eu era uma criança briguenta, eu brigava muito na escola, eu sempre fui muito agitado. Aí o psicólogo falou assim: ó, esse menino tem que praticar esporte. Então eu fiz natação, capoeira, jiu-jitsu, judô, que mais? Joguei bola, fiz muita coisa. Eu sempre estava praticando esporte, porque senão eu era um capetinha dentro de casa. Aí a musculação foi a melhor escolha que eu fiz, porque eu sentia falta depois que eu estava na cadeira de gastar energia. Uhum. E foi isso. Em 2014 eu competi pela primeira vez, porque eu comecei a ter muito resultado estético e tinha uns amigos na academia, um amigo em específico, que tinha competido e falava: você tem que competir, seu físico é muito bom. Aí eu sempre relutei, porque eu sei que é um esporte muito caro, gasta muito dinheiro, Uhum. e não tinha, minha categoria não existia aqui no Brasil. E eu não achava nenhuma referência, nem fora. Eu pesquisei na internet, nunca vi. Na época não tinha achado nenhum atleta. Aí eu competi, competi não, né? Eu me apresentei no Campeonato Mineiro, fui pro Brasileiro, fui até na etapa errada, o presidente na época da federação que
foi meio que um descaso, né? Porque a categoria não existia. Aí ele me mandou para São Paulo, sendo que a minha categoria não estava programado para apresentar lá em São Paulo, na capital. Uhum. E mas mesmo assim eu me apresentei. Aí deu tudo certo. Eu tive alguns problemas depois disso. Em 2015 eu subi muito mal, eu não estava bem, eu tive problema hormonal, depressão, fiquei um tempo sem treinar. Mas aí em 2016 eu comecei a treinar com o Caverna, que me treinou aí nos últimos campeonatos que eu competi, foi ele que me treinou. E foi isso. É aí a história que tem aí no meu Instagram aí, dos últimos campeonatos. Aí eu fui campeão brasileiro em 2016, campeão mineiro e campeão brasileiro em 2016. Fui campeão brasileiro em 2017 e campeão sul-americano. E 2018 também Ô, fui campeão brasileiro. Ano passado Quando eu não. você começou, quando você começou lá em 2014, não existia essa categoria, Rafa. Não, não existia. Por, E por, daí coi- começou. por, Pode falar. por coincidência, eu subi e aí subiu um cara lá na Bahia, que é o Moreira. Mas foi coincidência, ele não me conhecia e eu não conhecia ele. Aí E surgiu nós aí dois. a categoria começou a existir quando? Isso é um dilema, na verdade eu não sei nem responder se a categoria existe de fato. Porque como tem pouco atleta e, Uhum. e a categoria para ela ser sustentável dentro do esporte, dentro de qualquer esporte, ela tem que gerar receita. E Tá. o fisiculturismo de cadeira de roda hoje não gera receita. É mais uma questão de inclusão. Então, Uhum. tipo, eu sou o único atleta que tem patrocínio, vamos dizer assim. Então O é um único pouco. atleta brasileiro ou o único atleta de Não, Minas? é brasileiro, brasileiro. Tá. Que tem um patrocínio assim, de uma marca grande, que a Black School me ajuda com, na parte de suplementação toda. Mas, tipo, salário eu nunca tive. Isso é um pouco Uhum. complicado. É, mas eu acho que isso é um ponto complicado para a maior parte dos atletas, né? Sim, Porque sim. cada vez mais estão tirando os bolsa atletas, né? Uhum, Então tem cada vez mais reduzido essa verba que vem do governo. E aí, para a modalidade que não é paralímpica, eu acho que isso é um pouco mais difícil, né? sim. É, 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 mas pro fisiculturismo de cadeira de roda é mais complicado ainda. Porque essa questão da bolsa, por exemplo. Para conseguir bolsa, igual eu competi o sul-americano, Uhum. para eu entrar nos requisitos para pedir um bolsa atleta, eu, eu além de ganhar, eu ganhei sul-americano, mas eu tinha que Tá. competir com mais, se eu não me engano, mais 6 países, tinha que ter 6 países competindo contra mim. Tem mais uns outros requisitos lá que não preenche porque a categoria é pequena ainda, tem pouco atleta. Aí fica um pouco mais complicado. A categoria de fisiculturismo em cadeira de roda, ela existe mais forte fora, nos Estados Unidos, por Uhum. exemplo. Mas lá o fisiculturismo é diferente, né? O fisiculturismo nasceu lá, o bodybuilder lá é profissional mesmo. Tem muitos atletas da minha categoria que conseguem viver do esporte lá. Mas aqui é um pouco mais difícil. Hoje, pela falta de patrocínio, pela falta de verba, você não vive do esporte. Você faz o esporte por gostar dele. Sim. Na verdade, tipo, eu pratico musculação. A minha paixão pela musculação não depende de eu competir. Eu posso Tá. nunca mais competir que eu vou continuar treinando do mesmo jeito, com a mesma. A única coisa que muda é a questão da dieta, porque a dieta ela fica muito restrita quando eu estou preparando para um campeonato. A minha comida tem que ser pesada,
eu não posso comer nada fora da dieta, tipo, nenhuma fruta, eu não posso nem pegar uma maçã e comer fora da dieta quando eu tô preparando. Pelo menos eu sou Uhum. assim, que eu levo muito a sério quando eu tô pra competir. Quanto tempo dura normalmente essa dieta antes de competição, Rafa? Essa dieta toda rigorosa, assim, desse jeito? Tipo, toda vez que eu decidi competir, eu não, Uhum. eu não fiz um planejamento de tempo. Por exemplo, eu já decidi competir 6 meses antes da competição, então eu fiquei 6 meses fazendo a dieta. É bem estressante. Mas o que acontece? Tem um passo a passo do que acontece. As 2 primeiras semanas você fica muito nervoso, dá confusão mental, essas coisas que acontecem Uhum. no psicológico da gente. Mas aí depois Tá. você se adapta. Aí você consegue levar a dieta até um ano, se quiser. Uhum. E daí você tem acompanhamento de alguns profissionais para te ajudar? No início, não. No início era eu sozinho, pegando dica de internet e alguns amigos que já tinham competido. Mas aí depois, sim, eu tive muita ajuda. Eu tenho um médico, aí tem a nutricionista, que é da mesma clínica que o meu médico, o Dr. Bruno Lage. As Uhum. últimas vezes que eu competi, o Caverna estava me treinando, ele era meu treinador. Tá. E é isso. Na categoria que você compete hoje, Rafa, podem competir qualquer tipo de lesão ou tem alguma especificidade, tipo, ah, só pode cadeirante com lesão tal? Na verdade, eles não estão preparados para fazer isso, para fazer essa separação. As duas, as duas não. A última vez que eu competi, em 2018, fizeram uma Uhum. separação assim bem amadora por, tipo assim, era quem tinha lesão completa ou incompleta. Aí separaram. Mas ainda não tem um critério objetivo igual tem na Paralimpíada, por exemplo. Tá. Lá é mais, o critério é mais objetivo. Sim. No fisiculturismo, os diretores e o pessoal da organização, eles não têm preparo para fazer isso. Hoje tem uma federação que rege o esporte? O fisiculturismo, no É, geral, sim, tem. isso. Na verdade, são várias federações, mas a maior federação, que está em mais países, é a IFBB, que Tá. é a federação que eu sempre competi. E aí, dentro da federação, tem algum regulamento fora esse de competir? Ah, lesão completa, só com lesão completa e lesão incompleta com lesão incompleta. Eles têm alguma programação de fazer esse tipo de regulamentação? Você sabe alguma coisa sobre isso? Então, na verdade, eles não têm muito interesse nisso, porque, igual eu falei, a categoria não gera receita para a federação. Então, Uhum. eles meio que, tipo, a gente vai deixar vocês competirem, porque é uma questão de inclusão, mas, tipo, nunca foi levado a sério mesmo isso. Então, eu não sei se eles têm previsão de fazer isso. Na verdade, nunca me falaram nada sobre isso. Uhum. Porque eu fico pensando, né? A partir do momento que a gente começa a mostrar um pouco mais do esporte, provavelmente mais gente procure, né? Como Sim, faz, como é que começa. E um dos objetivos da gente aqui do Integrando é fazer isso, né? Mostrar que o bodybuilding é uma possibilidade, né? sim. Independente da sua lesão, para quem gosta de treino, coisas assim, é uma possibilidade, sim, de esporte e que as federações têm que vir agora com a sua força e mostrar que, tipo, estão parceiras no assunto e levar isso adiante, né? Porque
Não adianta falar, estamos fazendo um esporte inclusivo, mas a partir do momento que você não consegue competir de forma igualitária com os outros atletas, não é muito inclusão. Uhum. Sim. Então, é igual eu falei, não tem, eles não estão preparados para isso ainda. E eu ainda não vi um esforço para fazer isso direito, da forma certa, né? Da forma que tem que ser feita. Mas melhorou, né? Desde que começou, melhorou bastante. Apareceu mais atletas, igual você falou, mais pessoas se interessam. Quando, Uhum. quando vê que é possível, por exemplo, quando vê eu ou então algum outro atleta, aí a pessoa vê que é possível e ela se interessa em praticar esse esporte. Uhum. E isso realmente acontece. Muitos cadeirantes me procuram e perguntam sobre. E às vezes eu não sei responder, porque o meu caso foi tipo, eu sou muito assim, eu vou lá e faço. E eu não Uhum. fico muito pensando. E a tipo assim, eu comecei a fazer musculação, tive resultado e só fiz uma preparação, né? Fiz a preparação de pouco tempo, eu já tinha uma estrutura muscular muito boa e fui lá e subi e meio que eu impressionei as pessoas do meio do fisiculturismo, porque nunca ninguém Uhum. tinha visto um cadeirante com performar tão bem no fisiculturismo. Então, tipo, aí começaram a olhar para a categoria e tal. Eu comecei a subir em campeonato grande, mas ainda está caminhando ainda. Eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda. Ô, Rafa, as categorias do fisiculturismo são por peso, não é isso? Algumas sim. Tem muita categoria, né? São muitas categorias. Na É, verdade, eu tô perguntando porque eu entendo bem pouquinho de fisiculturismo. vou lá, vou tentar dar um resumo. Tá. O bodybuilder moderno, vamos dizer assim, ele mudou muito essa questão de categoria. Abriram Uhum. várias categorias para, inclusive para essa questão de inclusão mesmo. Então, para mulher tem categoria wellness, tem categoria biquíni, tem categoria womans, e essas três categorias são muito diferentes uma da outra. Tá. Tanto que não tem mais aquela categoria que as mulheres ficam muito musculosas. Foi meio Uhum. que uma evolução do esporte, porque agride muito o organismo da mulher. Elas tomavam muito hormônio, perdia a feminilidade. Isso acaba acarretando vários problemas de saúde. Uhum. E masculino tem men's physique, bodybuilder clássico, o bodybuilder normal, né? Que é os caras do Olímpia, aqueles caras muito grande, muito musculoso. Tem, tem uma outra categoria que até é nova, é a mais nova. Classic Physique. Uhum. E algumas dessas categorias são tem subcategorias de peso. Igual o bodybuilder clássico é dividido por altura e peso. Aí tem os bodybuilders que são separados só por peso. E a Men's Physique separa por altura também, para ficar Uhum. padronizados os atletas no palco, para ficar de igual para igual, igual você falou. Para não ficar um bem mais alto, um bem mais baixo, para ficar bem padronizado no palco, eles fazem discriminam essas especificações lá, de altura e de peso. Mas são muitas Uhum. categorias. E aí, como é que funciona pra você? Aonde você se encaixa? Na categoria cadeirante, não divide por peso. Eu estou tirando padrão
lá de fora, dos Tá. profissionais. Lá não divide por peso. E eu não sei como que funciona essa questão da lesão lá. Porque lá o nível é muito alto. Uhum. Então, tipo, os atletas de ponta, eu acho que eles têm uma lesão ou parecida com a minha, ou menos grave um pouco que a minha. Por, Tá. porque eles conseguem performar muito bem. Então, tipo, quem tem uma lesão mais alta vai ter dificuldade de competir no bodybuilder profissional. Uhum. Porque os caras têm um abdômen muito bom. É, e para treinar é mais complicado a questão do equilíbrio, que eu Uhum. tive um pouco de dificuldade também no início, mas o Pilates me ajudou muito. Eu fiz Pilates. No início, quando eu comecei a fazer musculação, eu fazia Pilates e musculação junto. Depois eu parei com Pilates. Eu até arrependo de ter parado, mas é muito caro, então eu parei. Sim. Mas eu faço os exercícios para me ajudar nessa questão de equilíbrio ainda. Uhum. Como é que você divide sua rotina de treino hoje, Rafa? Eu treino quase todo dia. Geralmente eu tiro um dia da semana para descansar. Tá. Às vezes eu descanso no meio da semana, aí eu treino sábado e domingo. Às vezes eu descanso no sábado ou no domingo. E eu treino separado. Eu separo cada grupo. Eu treino bem separadinho. Um dia eu Uhum. treino só ombro, aí depois eu treino só costas, só peito e só braço. Tá. E aí eu tiro um dia desses para fazer exercício de perna, é, tipo o que eu consigo, né? Não é malhar a perna, não, é fazer exercício mesmo. E eu consigo pedalar com a bicicleta. Eu prendo meu pé na bicicleta de spinning, deixo ela bem solta, eu consigo, eu tenho um pouquinho de estímulo no elipsoas, é, em alguns poucos músculos da perna eu tenho um pouquinho de estímulo, então eu consigo fazer o movimento de pedalar. Tá. Aí eu faço abdômen, faço exercício na bola, de equilíbrio, A pandemia te atrapalhou muito, Rafa, em treino? bastante. Bem no final, quando estava quase voltando à academia a abrir, eu comecei a ir na avenida aqui perto e fazer barra, porque tem barra fixa lá na avenida, e eu Uhum. consigo, e eu consigo fazer barra. Aí eu comecei a fazer lá, mas aí depois que eu estava fazendo isso, eu comecei e fui todo dia. Mas aí depois de umas 3 semanas que eu estava fazendo isso, aí voltou a academia. Mas me atrapalhou bastante. Fazia muita falta o treino. Eu comecei a ir na avenida porque eu tava ficando muito depressivo, ficar só dentro de casa, eu acho que tava me fazendo mal, tanto quanto se eu tivesse pegado o vírus. Então eu comecei a Entendi. fazer para me sentir melhor mesmo. Hoje, normalmente nos campeonatos, Rafa, quantos atletas tem na sua categoria? Pra gente ter uma ideia, assim, do tamanho que tá o desenvolvimento do fisiculturismo em cadeira. Então, igual eu falei que meu celular tá escorregando. Igual eu falei, ainda é muito difícil porque os atletas não têm patrocínio, é muito gasto. Além do gasto, você abre mão de muita coisa, é desconfortável. Competir, é, qualquer esporte de alto rendimento, você sacrifica muita coisa, inclusive um pouco da Sim, sua saúde física e mental, para competir em alto nível. Então, vai variar bastante. No último campeonato que eu fui, que foi em 2018, tinha eu e mais 3 atletas no palco do brasileiro.
Uhum. Eu acho que não. Teve um campeonato que eu fui que tinha 6 atletas. Eu não lembro se foi o sul-americano ou se foi o brasileiro de 2017. Não tô lembrado agora. Mas o máximo foi isso, tipo, 6 atletas no palco. Mas aí tem o Moreira, tem o Vinícius, tem o Gilson. Foi aparecendo bastante atleta. Tem atleta que eu não conheço, inclusive. Que subiu, tipo, um cara subiu é, no Maranhão, se eu não me engano. Alguém me mandou isso no direct, mas eu não lembro exatamente de onde que é a pessoa. Mas é Uhum. igual você disse, quando aparece um atleta, e aí as pessoas, hoje com rede social, o pessoal vai vendo e vai se interessando e vai aparecendo mais atleta. Então acho que a tendência da categoria é só crescer. É, como outras categorias, né, que ainda são categorias que eles chamam de categorias experimentais, né, esportes experimentais. A gente já trouxe aqui algumas coisas que ainda estão engatinhando como forma de esporte também. E é isso, falta visibilidade, falta inclusão, falta uma disponibilidade, na verdade, do país, né, e dos órgãos organizadores esportivos de investir em vocês, de ver que isso é uma possibilidade, de ver que da mesma forma com que um atleta sem deficiência vai lá e faz de tudo para sua melhor forma e para isso, óbvio, precisa de dinheiro e precisa de um investimento, com vocês é a mesma coisa, né? Sim, E aí e isso não se trata só do esporte, né? A gente vai e fala com relação a toda a acessibilidade, né? As cidades não estão preparadas, as cidades não são acessíveis, os lugares não são acessíveis, as pessoas não encaram a inclusão da melhor forma possível. A inclusão ainda a gente vê como uma forma bonita de vender alguma hum, coisa, né? Mas ela não acontece de fato, né? sim, Para mim, que trabalho na reabilitação há muitos anos, que faço incentivo da galera ir pro esporte e tal, meu, a partir do momento que eles vão pro esporte, deles falam pra mim, pô, tô conseguindo, tô caminhando, eu fico super feliz, porque há possibilidade do que fazer, né? Mas para isso acontecer, os órgãos que fazem a regulamentação dos esportes também precisam investir em vocês. sim, com certeza. Estão te perguntando assim, quando é que você vai voltar a competir? O Maicon tá te perguntando quando é que você volta a competir. Então, eu não tenho projeto de voltar a competir, porque esses anos todos que eu competi, eu abri mão de muita coisa que é importante para mim, tão importante quanto o esporte. Comprar um carro, melhorar de vida financeiramente, porque eu gastei muito dinheiro, muito, muito. Uhum. Se eu for colocar na ponta do lápis, eu fico até triste. Mas eu não me arrependo. Mas agora eu acho que é o momento de eu focar em outras coisas. Tipo, se eu conseguisse um patrocínio maior, que eu pudesse pelo menos parar de tirar do meu dinheiro para colocar no Sim. esporte, eu competiria, porque eu gosto, eu já estou treinando, isso meio que faz parte do meu estilo de vida. Mas a Uhum. questão de competir é muito caro, muito caro. Então eu não tenho um projeto assim, a tal ano eu volto. Eu não tenho ainda isso em mente por causa dessa questão financeira. Mas Então, pode, ó, as coisas podem pra, mudar. pra quem tiver interesse, ó, manda aí um recado pro Rafa, quem tiver interesse de patrocinar o cara. O cara é bom, meu, o cara já mostrou pra que veio, né? Então, quem quiser e tiver interesse, manda mensagem aí que o menino tá na disposição. É. Ô, Rafa, seu treino físico, a parte física muda muito do que você faz diariamente para a preparação que você faz para competir? Então,
o treino fica mais intenso e eu, geralmente, quando eu tô treinando para competir, o meu treino é mais controlado. Tipo, eu conto o tempo de descanso, a minha periodização de treino é mais séria. Eu fico muito Uhum. focado no resultado que eu quero ter no palco. Então fica um pouquinho mais, como que eu posso dizer? Fica mais sério mesmo. Eu começo a fazer tudo mais regrado, porque isso é a essência do fisiculturismo, é essa questão da regularidade. Tudo muito, a comida pesada, grama por grama, o tempo do treino, o horário. E eu faço mais exercício conjugado, porque como a gente não faz tanto aeróbico, Uhum. aí eu faço esse treino no treino de musculação, meio que eu faço um aeróbico junto. Tá. Pera, deixa eu ver se eu consigo fazer esse celular parar de escorregar aqui, porque tá escorregando muito. Agora eu acho que vai. Então a parte que mais muda é isso. Eu faço muito mais exercício conjugado e eu reduzo Uhum. muito o meu tempo de descanso. E eu tento ir reduzindo. Até que no final eu tô fazendo um treino que muito atleta andante não consegue fazer comigo. Tá. Hoje você pesa quanto, Rafa? A última vez que eu subi na balança, eu tava pesando 59 quilos. Quando você vai para campeonato, você vai com quanto? As últimas vezes que eu competi, eu tava mais ou menos com esse peso. Só que É, com muito mais volume muscular. sim. E um percentual de gordura bem mais baixo. Não que seu percentual de gordura deve ser muito alto hoje, né? Não é muito alto. Mas a questão de menos músculo e um pouquinho mais de gordura dá muita diferença estética, né? Uhum. Eu já fiz o off, né, que o pessoal fala no fisiculturismo, que é a parte que eu ganho muito peso. Eu pesei no máximo 68 quilos. Tá. Aí depois na parte de secar e tirar o máximo, eu caí para 58. Então, tipo, Cara, 10 quilos é muita é coisa. muita coisa, porque chega no final você desidrata e fica muito seco, até o rosto fica muito seco. E para isso eu tenho que falar, para quem, principalmente para quem é cadeirante e quer competir em fisiculturismo. Essa é uma Uhum. parte muito dolorosa do processo, porque você vai ficar com o tronco muito pesado e quando você abaixa muito o percentual de gordura, a chance, se você não tem a chance de você desenvolver úlcera na bunda, na perna, é muito grande, muito grande. Mesmo se você usar uma almofada daquelas de R$ 5.000, vai dar úlcera, não tem jeito. Mesmo se você ficar o máximo possível deitado, a probabilidade da úlcera é muito grande, porque o tronco fica pesado, o percentual de gordura abaixa, não tem musculatura no glúteo para proteger. E eu Uhum. tive muito problema com úlcera. Em todos os Úlcera é um negócio difícil de fechar, né, Rafa? bem difícil. Todos os campeonatos eu tive, todos. Cara, E é um é, preço bem alto a pagar, né? pois é, por isso que eu não penso mais em competir. Porque além, é só sacrifício. A minha trajetória no fisiculturismo é só sacrifício. Não que eu me arrependa e eu esteja reclamando, Uhum. porque eu meio que sabia disso, tanto que eu continuei competindo mesmo. Eu quis fazer minha história, eu quis provar para mim e para todo mundo que é cadeirante que dá para fazer, dá para fazer tão bem quanto
um atleta andante. Mas o preço é muito alto. É um preço alto. É tanto de questão de financeira, que, mas a parte que mais me custou foi essa parte da saúde, física e mental. Como é que você faz nos campeonatos, Rafa? A hora que abre uma úlcera, como é que você faz para continuar treinando, para continuar se desenvolvendo? E, meu, a gente sabe que aí gera dor, vocês podem ter febre, pode ter um monte de coisa envolvida com a úlcera ali que vai, querendo ou não, diminuir o seu desempenho, né? Aí é um trabalho mais mental, né? Mas, é igual eu falei, durante o processo de preparação, é muita coisa na cabeça que é muita coisa falando aqui no seu cérebro pra você desistir. Muita coisa. Então, tipo, eu aprendi a lidar com isso e a continuar. Mas realmente é doloroso. Até porque eu tenho uma sensibilidade muito preservada. Então eu sinto muita dor. Muita dor. Antes da úlcera abrir, eu sei que ela vai abrir. Porque dói, fica doendo. Eu fico mudando de posição toda hora. E tem alguns exercícios, por exemplo, quando eu vou treinar costas, dá pra ver nos vídeos aí. Eu fico preso no pulley, né? Aí eu prendo minha perna e aí fica bem apertando, assim, bem forte, onde que abre a úlcera geralmente. Então, esse é um exercício que, tipo, ou eu tiro ou eu evito de fazer quando a úlcera tá aberta. Porque fica o osso fica pressionando assim em cima, bem em cima da úlcera. Então esse é o maior preço que eu paguei por competir. Hoje, saúde ok, nada de úlceras. Não, hoje O treino. hoje tá tranquilo. Que Inclusive eu não competi ano passado, e tô esse tempo todo sem competir, porque eu tava tratando para cicatrizar. Porque era assim, abria, aí eu competia, né, com úlcera. Aí começava a fechar, tava quase fechando, aí eu ia competir, eu ia finalizando a preparação e abria de novo. Aí eu fiquei tendo úlcera uma atrás da outra, aí tipo, foi muito difícil tratar da última, de 2018, tanto que eu fiquei tipo, quase um ano para ela fechar. Foi muito difícil. Mas agora tá tranquilo. Normalmente é isso mesmo, demora mais de 6 meses para a úlcera fechar direitinho, a pele ficar íntegra de novo, né? Porque a gente sabe que a irrigação de sangue é diferente, né? Para vocês que têm menos movimento de perna. Então, para fazer tudo bonitinho, para fechar é um sacrifício bem grande aí. É complicado. E eu que sou... tipo de tratamento que você usou para fechar, Rafa? Eu usei bastante óleo de girassol, que foi o que o médico do Sara me recomendou. E repouso. Tem que fazer muito repouso. E eu meio que parei de fazer pulley. Eu tô voltando a fazer agora, fazer pulley. Porque é o exercício que mais me deixava preso. Porque fica, igual eu falei, fica preso e fica muito em cima. Porque é o jeito que eu tenho de me prender e a barra, o cabo não me puxar, né, pra cima. Porque eu faço com carga alta. Sim. Menino, se cuida, porque não é fácil, né? Não é fácil por muitas coisas. Sim. Para quem tiver pergunta aí, vai mandando aí pra gente, o Rafa vai respondendo. Ô Rafa, a parte da dieta hoje, sem competição, você come normal? Você tem alguma restrição? Você tem alguma restrição durante, mesmo sem período de treinamento não, de competição? Não, quando eu tô assim, eu como de tudo. Assim, eu naturalmente eu aprendi a me alimentar melhor. Depois que eu comecei a fazer musculação, eu aprendi a comer melhor. Mas, tipo, se alguém me chama para comer uma pizza, mesmo se for meio de semana, eu como.
Às vezes eu peço um sanduíche aqui, deu vontade, eu vou lá e como. É fruta, eu como muita fruta, porque quando eu tô. Isso é uma coisa também que eu tenho que ressaltar. Quando eu tô de dieta para competir, a minha dieta é muito restrita, talvez mais restrita do que um atleta andante. Porque, que nem você falou, a nossa irrigação de sangue é menor, o fluxo sanguíneo é Uhum. menor, então isso atrapalha muito a secar, né? Diminuir o percentual de gordura. O fato de eu não fazer tanto aeróbico quanto um atleta andante também atrapalha a questão de secar, e eu sempre entrei bem condicionado no palco. Então, para eu atingir esse condicionamento, eu tive que restringir muito a minha dieta. Então, eu fico sem comer fruta, por exemplo, durante a minha dieta. Imagina você ficar 4 meses sem comer fruta, é horrível. Nossa, Então, é horrível. eu como fruta todo dia. É, agora que eu não estou competindo mais, já tem mais de um ano, eu como tudo que me dá vontade. Só que, tipo assim, eu não tenho um hábito alimentar muito ruim, tipo de comer Uhum. pão, bolo todo dia, eu como. Até porque aqui em casa tem bolo todo dia. Às vezes eu vou lá e como um pedaço, mas meu paladar também não pede muito essas coisas. Pão, biscoito, eu como às vezes ali, pão de queijo, eu sou mineiro, né? Mas Sim. eu como de vez em quando. Mas o meu É, hábito alimentar até que é saudável. perguntaram se você faz alguma mudança alimentar para ajudar na cicatrização das úlceras. Não, não. Não? Eu me alimento bem, vamos dizer assim. Uhum. Normalmente eu me alimento bem. E tipo, eu suplemento bem também, muito bem. Eu tenho patrocínio até hoje, mesmo não estando competindo, a Black School tá aí, me apoiando sempre. Sim. E um suplemento que eu acho que ajuda na cicatrização, que eu já li sobre, é a glutamina. Então eu não fixo em glutamina, eu uso glutamina de 20 a 30 gramas todo dia. Eu acho que É ajuda, bastante. é bastante. Tem que ter grana para Bastante. tomar esse tanto de glutamina todo dia, porque é um suplemento caro. Sim. Na verdade, se for parar para pensar, suplemento bom, né, são suplementos caros. São os E caros, aí, para realmente. vocês que fazem utilização, porque a gente sabe, né, tem muita gente que usa suplemento sem necessidade nenhuma. Vai para academia, faz um treininho de 1 hora e acha que tem a necessidade de suplementar, A né? pessoa acha que o Não, segredo é o suplemento, né? exatamente. Né? Não, o segredo está no treino, né? É, O suplemento é só um complemento para chegar num resultado. Para quem é atleta de fato, óbvio que o suplemento vai fazer muita falta. sim. Mas para quem faz um treino Meia igual a maior boca. parte da população faz, eu não ia falar meia boca, mas você falou, tá tudo bem, então. Mas é isso, Mas a para maioria das as pessoas. pessoas, sim, faz treino meia boca. É, exatamente. Todo mundo quer fugir da dor, ninguém quer ir atrás dela, né? E é exatamente, Exato. e é exatamente isso que o fisiculturista faz. Ele busca a dor o tempo todo. Ô, Rafa, estão te perguntando qual que é o grupo muscular mais difícil para se adaptar nos treinos. Deixa eu pensar, porque eu já tive dificuldade de treinar quase todos os grupos. Mas o que eu até melhorei bastante, mas o que eu ainda tenho dificuldade, e dá para ver nas fotos que é o menos desenvolvido, que é uma coisa que eu consigo treinar, mas eu não consigo treinar tão bem, porque a lesão atrapalha mesmo, que é abdômen. Mas de Uhum. resto, eu consegui evoluir bem. Eu tinha muita dificuldade, não de treinar, mas de desenvolver, por uma questão de biotipo, de genética, que eu tinha dificuldade de desenvolver peitoral, mas aí foi com muito treino, muito esforço, muita dedicação, eu desenvolvi bem peitoral. Mas de resto, para adaptar, para treinar ombro é difícil,
Eu acho que isso é o que cadeirante mais vai ter dificuldade é para treinar ombro. Porque sempre você tem que estar, sempre assim, na maioria das vezes, os exercícios de ombro, você vai estar sentado. Não tem como fazer Aham. nada de ombro deitado. E na maioria das vezes você vai precisar ter um equilíbrio bom para Sim. treinar ombro. É para fazer abdução, para fazer flexão. Você vai ter que ter um equilíbrio de tronco muito bom. Eu acho que essa seria a parte mais difícil, mas eu consegui superar isso bem, igual eu falei, pela questão do Pilates, e a minha lesão não ser tão grave, né? Porque tem lesão que é Uhum. mais grave, mesmo a pessoa se esforçando, o equilíbrio não vem. Mas eu acho que é isso, é Você, o ombro. você faz exercício preso na cadeira para ajudar, Rafa, ou não? Você faz tudo solto porque daí acaba trabalhando o tronco junto. Eu evito o máximo de fazer exercício na minha cadeira, porque senão eu vou destruir ela, igual eu já destruí várias. Dá pra ver nos vídeos que eu posto de treino, geralmente eu saio da cadeira e sento num banco, porque Sim. senão a cadeira sofre muito e não dura nada, e cadeira de roda é muito caro. Então geralmente eu saio da cadeira, é muito raro fazer um exercício na cadeira, a não ser que vai ser um exercício que eu não vou pôr uma carga na cadeira, a cadeira não vai sofrer Uhum. nenhum tipo de carga, ou então ficar batendo peso nela, porque estraga muito a cadeira mesmo. E até a cadeira É. também, ela é meio sem jeito para adaptar a maioria dos exercícios. É, é complicado, né? Aí as pessoas têm que pensar também que hoje em dia as academias estão mais bem adaptadas, Sim, mas com certeza. infelizmente, né? Infelizmente não são todas as academias que comportam um cadeirante dentro, porque daí vocês não conseguem transferir para os aparelhos ficam todos muito junto um do outro, né? A cadeira não passa e daí é outro problema que eu vejo bastante, eu como professora de educação física, ainda vejo bastante a hora que algum paciente meu ou algum cara que treina comigo fala, meu, eu não consigo transferir dentro da academia, faço como? É, isso acontece mesmo. Quando eu comecei a treinar, a academia que eu comecei a treinar, ela não tinha acessibilidade nenhuma, nenhuma. Para entrar na academia, eu tinha que sair da cadeira, pular uma grade e tal, era complicado. Aí depois o dono da academia foi melhorando a acessibilidade, mas quando eu entrei não tinha acessibilidade nenhuma. Tinha escada para mim entrar na academia, era complicado. Mas igual você disse, hoje em dia as academias estão, nossa, tá muito melhor, mas muito melhor mesmo. Quando eu comecei a treinar Sim. em 2000, eu comecei a treinar em 2010. Foi isso, 2010. Não tinha nenhuma academia com todas as academias tinham roleta. Sim. Hoje em dia eu vejo um monte de academia com acessibilidade, um monte. Na época que eu comecei não tinha nada, nenhuma. E essa questão É. dos aparelhos muito juntos também melhorou muito. Até uma questão de estética, né, para academia, não sei se foi por causa de mais cadeirante procurando academia para treinar, mas nossa, isso mudou muito, melhorou bastante. Olha, se for por mais cadeirante procurar as academias para treinar, eu fico muito feliz, porque além de tudo, Sim, vai fazer com que o professor de educação física que está lá dentro da academia se mexa um pouco e saia da zona de conforto para buscar sim. coisas diferentes de trabalho, né? Porque a galera de academia é muito acomodada. Sim. Mas Isso é uma coisa que eu acho que ainda tem que melhorar bastante, que é a questão do preparo dos profissionais de educação física dentro do salão de musculação. Tipo, eu concordo plenamente com você. todos os professores que eu conheci, eles aprenderam muito comigo lá dentro, durante o processo, e aprende até hoje. Mas eu acho que na faculdade de educação física, a parte que você aprende a lidar com uma pessoa com deficiência é muito pouquinho, é muito.
se o cara não buscar um complemento sobre isso, no curso de educação física mesmo, ele não vai aprender quase nada. Não tem, vou te falar que não tem, Rafa. É um pouco Vou te falar que complicado isso. tudo que a gente aprende depois sobre lesão, sobre estar com pessoas em situação de deficiência, é para quem vai buscar coisas pós-faculdade. Na faculdade não tem. É, isso é um pouco complicado. Nossa, já passei por cada situação. Quando eu comecei a treinar, essa academia que eu comecei a treinar, foi uma coisa muito engraçada. Ninguém queria me atender no salão. Tipo, eles quase. Foi meu pai que foi lá conversar pra mim. Porque eu sempre fui muito tímido. E eu sabia que a academia não estava preparada para me receber. Então meu pai foi lá. E foi uma conversa meio esquisita, porque tipo, eles não queriam falar que era complicado. Aí meu pai teve que pagar um fisioterapeuta pro fisioterapeuta me acompanhar no salão de musculação. Nossa. E esse fisioterapeuta me acompanhou só um mês, porque depois eu comecei a ir sozinho e fazer tudo sozinho. E os professores ficavam assim me olhando no salão assim. Não, tipo, boa vontade tinha. Se você precisar de ajuda, você me fala. Mas, tipo, adaptar treino foi tudo eu. Foi tudo Eu eu, porque eu imagino. tinha muita vontade de melhorar. Mas eu via que a galera não tinha preparo. Porque todo mundo ficou assustado comigo no salão de musculação. E tinha, sei lá, tinha uns 3 professores na época que eu conversava assim, e aí depois eles foram se soltando, me conhecendo e falaram que no começo eles achavam que não ia dar conta, que tinha medo de eu machucar e tal, tanto que eu, tipo assim, eu ia fazer alguma coisa, e falaram, não, você não pode fazer isso, é perigoso, você vai machucar. Então, tipo, eu comecei a desenvolver o meu treino, tanto que eu nunca treinei com ficha. Eu nunca tive aquelas fichas de papelzinho, nunca tive. Sim. Eu mesmo montava meu, até hoje eu monto meu treino, eu faço meu treino. Vai fazer educação física agora, Rafa. Não, eu nunca quis fazer. Me falaram isso muito. Não, Não, não vai não, não vai não. Eu tô faço, falando isso de graça, não vai não. eu não Não quero. faça essa besteira na vida. Eu não quero, não. Eu não quero. Porque eu sei que, tipo, por mais que eu vai me agregar conhecimento, fazer o curso, eu sei que eu não dou conta de lidar com salão de musculação, ensinar. Não é o meu, não é a minha vocação. Eu acho que tem que ter Sim. vocação. E eu não tenho. Eu gosto da prática, eu gosto de praticar musculação. Ensinar não é meu forte. E já tá ótimo. Continue assim. Tá bom demais. Ai. Rafa, o Instagram vai derrubar a gente daqui 1 minuto, porque depois que a gente começa a live, em 1 hora eles tesouram a gente e derrubam. Eu Então em acho, 1 minuto eles derrubam a eu acho que minha gente. bateria vai acabar também. Cara, obrigada pelo bate-papo, obrigada por você mostrar toda essa possibilidade do que dá para ser feito, né? É, foi muito bom, foi bem legal. Eu vou deixar essa conversa salva aqui no perfil do Integrando, eu marco você. Quem quiser, procura o Rafa. O Rafa é um cara super aberto, super de boa. Quiser patrocinar o cara tá aí, na disposição. E, muito obrigada. Boa noite Eu para que você. agradeço. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de falar. E é isso aí. Precisando, é só chamar. Obrigada, Rafa. Você é um amor de pessoa. Valeu, Valeu, um beijo. beijo, tchau. Tchau.